Bom dia a todos, todas. Bom, eu vou ler com vocês um conto muito conhecido, muito famoso aqui no Brasil, mas que costuma ser lido com crianças, digamos, a partir de uma certa idade. E eu proponho ler esse livro, Marcelo Marmelo Martelo, com crianças de todas as idades. Por exemplo, eu leio para meus filhos de 2 anos e eles adoram. Então, por que eu vou propor esse livro? E vou propor uma leitura também. E neste momento também de isolamento, porque esse livro é muito interessante para pensar, para brincar com a linguagem, para deixar as crianças questionar um pouco por que as regras, por que tem tantas regras, né? Hoje em dia estamos todo o tempo colocando regras, tem que colocar máscara, tem que lavar a mão, não pode sair para lá, não pode fazer isto, não pode fazer aquilo. Então, é um momento interessante para que eles possam questionar um pouco como é que a gente fala ou como que a gente faz as coisas. Não é? Aí o Marcelo adora fazer perguntas. Por que o mar não derrama? Por que a chuva cai? Por que as coisas são assim? Então, meus filhos, por exemplo, adoram que a gente continue fazendo perguntas, mais perguntas. Por que os cachorros têm 4 patas? Por que a lua sai à noite? E aí eles ficam rindo e adoram. Depois, Marcelo começa a questionar e fazer perguntas sobre a linguagem mesmo, que é um modo de simbolizar o próprio modo como os adultos fazemos as coisas, os costumes. A linguagem representa como as regras do mundo, na verdade, porque a linguagem é um modo pelo qual expressamos o nosso pensamento e nossa realidade. Então, quando o Marcelo questiona por que o leite se chama leite e não suco de vaca, por que a colher se chama colher e não mexedor, aí o Marcelo começa a brincar com o nome das coisas, inicialmente com o seu próprio nome, Marcelo. Por que eu não me chamo Martelo? Por que eu não me chamo Marmelo? É muito bom porque as crianças, o nome das crianças, dos nossos filhos, bem dado, né? A gente que escolhe e eles simplesmente têm que viver com aquilo. E isso, na verdade, é para eles uma imposição. O que eu faço com esse nome? Por que esse nome me determina tanto? Todo mundo vai me chamar assim? E então é interessante deixar eles brincar um pouco com o próprio nome. Por que eu me chamo assim? Por que você escolheu esse nome para mim? Por que não o outro? Né? Então é uma forma de que eles possam brincar com a própria identidade também, questionar um pouco por que eu sou, por que você determinou que eu devia ser Valentim, ou devia ser Marcelo, ou devia ser Adriana, né? Aí o Marcelo continua, então começa a inventar outra linguagem para o mundo, outra linguagem para fazer as coisas. Só que os adultos não gostam dessa mudança, não gostam dessa transformação. Marcelo questiona o mundo, questiona a linguagem, mas os adultos querem continuar fazendo as coisas como eles gostam. E aí Marcelo se desaponta muito quando não só eles, os pais dele, se envergonham muito com o que ele, diante das visitas, por exemplo, ficam muito envergonhados, muito preocupados, mas também porque quando há uma emergência, por exemplo, a casinha do cachorro do Marcelo pega fogo e Marcelo não consegue ser entendido quando tenta alertar os pais. Ninguém entende ele porque ninguém fala a língua dele, né? Então aí o Marcelo descobre que ele fala, os adultos não entendem nada porque a casinha acaba pegando fogo. E depois disso, os pais então começam realmente a valorizar, a tentar escutar o Marcelo, tentar dar-lhe um lugar importante e entender a linguagem dele. Então, o conto chama muito atenção para a necessidade de que a gente escute os nossos filhos, de que a gente dê a eles um lugar de importância na nossa família. Isso por quê? Porque nesse momento a gente está com muito estresse, em meio de 8.000 coisas que temos que fazer, de 8.000 problemas, mas não somos os únicos membros da nossa família, né? Eles também estão aqui e eles precisam ser escutados e a gente precisa dar um lugar importante para as sensações deles, as experiências deles, os desejos deles. Então o conto chama atenção para isso e também chama atenção para os questionamentos da linguagem, brincar com a linguagem, com humor, né? Então meus filhos adoram, por exemplo,
brincar com os supostos insultos ou más palavras que o Marcelo usa, que são chefra e biriquitote. Então, a linguagem é também uma brincadeira, a gente pode questionar por que usamos umas palavras e por que outras não. E também isso, a linguagem é um modo de mostrar aos nossos filhos que a gente escuta eles, que escutamos seu modo de pensar e que valorizamos eles porque eles merecem. Boa leitura, um abraço.